Hoje, Gálatas, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 20. Nós vamos ler com atenção, porque você vai entender, mais uma vez, este relato do apóstolo Paulo às igrejas, da necessidade que ele tinha desta conversação com eles. Leitura. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isto que era uma tentação na minha carne, antes recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarias os vossos olhos e mudarias. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas zeloso sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Até aqui. Amado Deus, Pai Santo, poderoso, misericordioso, agradecemos por sermos protegidos pelo Senhor, pelos seus santos anjos, nas nossas viagens em que fomos usados para conversar com alguns irmãos necessitados da doutrina santa. Agradecemos também cada conversação, cada momento, e agradecemos pela existência dessa amada igreja, de todas as igrejas que prega o seu santo e amado Evangelho. Em nome de Jesus, pelo cuidado desta igreja, nós agradecemos. Amém. Irmãos, Paulo, um apóstolo preocupado, como nós anunciamos no título deste culto nesta noite, nós, quando lemos estes anúncios apostolais, nós notamos que Paulo estava preocupado. Muito. Ele diz que aqueles irmãos deveriam ser como ele era, porque ele também era como eles. E eles, irmãos, não fizeram mal algum a Paulo. De modo que, quando Paulo estava com uma grave enfermidade que nós não temos certeza qual é, eles foram enfermeiros, foram cuidadores, foram médicos, curaram o apóstolo, tiveram paciência com ele e, melhor ainda, ouviram a pregação da graça através de Paulo e se converteram. E Paulo diz que ele foi recebido como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo se estivesse ali. E quanto a isso, ele não tinha nada o que reclamar. Mas depois, Paulo diz, então, depois de vocês fazerem todas essas hospitalidade, essas beneficências por mim, por acaso vocês me tornaram como inimigo, quando eu disse a mesma verdade que eu passei para vocês um dia? E ele diz no verso 17, eles são os judaizantes, ele diz a respeito dessas pessoas, e Paulo diz, realmente eles têm zelo por vós, mas não o zelo certo, não como é conveniente. E eles querem cuidar de coisas interessantes para eles, para que vocês tenham zelos por eles e não por Cristo, porque eu prego zelo a palavra de Deus e não por mim, apóstolo.
Quem seria eu, apóstolo Paulo, todo adoentado, enfermo, requisitar alguma vanglória para mim, a não ser de Jesus? No versículo 19, no modo carinhoso como João, ele trata aqueles irmãos como filhos e como uma mulher que sente dores de parto. E que Jesus precisava, além de já serem convertidos, formar-se de verdade neles. E depois Paulo diz: eu gostaria de estar aí para falar com vocês pessoalmente, porque eu estou assustado, inconformado, isto é, perplexo a respeito de como vocês mudaram. Essa é uma pequena introdução que nós vamos desenvolver melhor agora, se Deus nos permitir. Mas esse é um fato comum nas igrejas. Pessoas que, por exemplo, nasceram nessa igreja, aprenderam o Evangelho Santo desta igreja e hoje rejeitam a verdade que não foi mudada. Nós não queremos glória para nós porque nos tornam inimigos nossos se a palavra é a mesma. Então essa pregação de hoje tem muito a ver com as igrejas verdadeiras e com os filhos que nós amamos. Por isso, o coração do pastor apóstolo Paulo estava realmente alterado. Até aqui, ele tem sido Paulo, o ensinador, como nós discorremos nos nossos comentários anteriores. Ensinador, teólogo, mas agora, irmãos, ele é um pastor ensinador. Veja como deve haver amor quando ensinamos, como é mais fácil aceitar o ensino quando ele é ensinado com o coração de quem transmite, amando os alunos. A igreja tem que ser amada, porque Cristo amou a igreja. Como líder da igreja não vai amar a igreja? E Paulo diz que aqueles que estavam mudando a igreja, eles estavam acreditando neles, não amavam como Cristo amou a igreja. Que todos os nossos irmãos chamados para o pastoreio, jovens da nossa igreja, antes de tudo, como professores, como ensinadores, que possam, antes de tudo, não amar o que fala apenas, mas amar quem ouve, principalmente. Amém? Paulo não tinha o que reclamar desses irmãos, como nós vimos. E isso deve ser regra entre nós também. Os irmãos daquelas igrejas não eram maldosos, maliciosos. Como nós vimos, cuidaram de Paulo quando enfermo. E eles, irmãos, falavam bem do apóstolo. Paulo diz que era como eles, então eles também eram convidados a serem como eles. Ocorre que os bondosos irmãos estavam abandonando, desprezando os primeiros ensinos do apóstolo para ouvir quem não era compromissado com eles. Quando alguns irmãos se afastam da verdade, desconsiderando as instruções e exortações dos fiéis mensageiros do Senhor que Deus envia, aproximando-se como um imã aos convites mais galanteosos, podemos dizer, convidativos, teológica e socialmente, que se enquadra entre a teologia e o social, como nos dias de hoje. Mas os pregadores, eles não podem desistir como Paulo desistiu, e também não pode levar isso como uma questão pessoal. Nenhum pregador pode levar qualquer caso como uma situação pessoal, porque isso é uma questão muito mais elevada, e Paulo mostra isso para nós. Muito mais elevada, porque a conformidade com outros ensinos, ou outro evangelho que seja, doutrinas estranhas, comportamentos diferentes, duvidosos,
sempre será uma ofensa pública ao nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo estava convencido de que eles perceberiam, dentro de um curto prazo, a loucura que estava sendo lhes oferecida, se apenas refletissem na mudança que já tinha realmente ocorrido nas suas vidas, desde quando creram em Jesus lá no início e de agora como eles estavam. Qualquer que se afasta da igreja do Senhor pode medir como está a sua vida, como era a sua vida, frequente essa igreja, fiel a essa igreja, e como é hoje, mesmo que esteja em uma derivação de igreja por aí fora. Isso deve ser pessoal. Na verdade, Paulo faz esse convite para eles. E Paulo relembrou aos Gálatas como eles receberam na sua primeira visita e como eles fizeram. Eles não fizeram, irmãos, nada que prejudicasse o apóstolo Paulo. Acolheram o apóstolo na sua fraqueza física, não rejeitaram aquele homem em estado de dor, que realmente nós não sabemos qual de fato era, e ele chega ao ponto de dizer que a igreja, os irmãos, o recebesse como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, se estivesse lá. No versículo 13, podemos ter a liberdade de dizer isso para você, porque ele diz: vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em enfermidade da carne. Eu lembro quando o pastor Elmude pregava a enfermidade da carne, para nós isso diminui-se, até o dia que o Senhor o levou para a glória. E foi um fato interessante para nós, um experimento muito interessante para nós, que guardamos até os dias de hoje. Então Paulo, dessa mesma forma, foi necessário lembrar a situação para mostrar a loucura deles quando abraçaram novas visões, e de forma que eles, quando trataram amavelmente o apóstolo e aceitaram os seus ensinos para depois desprezarem a sua pregação, sendo que no passado eles foram muito apegados, foram cuidadosos com o apóstolo, até mesmo quando ele estava em desvantagem pela aparência externa decaída. Em seguida, eles apresentam inconstância no zelo por ele, uma vez que não houve nenhum motivo em Paulo para que comprometesse o testemunho de Cristo. Qualquer escândalo que pudesse lhes dar direito a estimar menos do que antes. Ele deixa de ser considerado por aqueles irmãos sem nada ter feito para eles, ou um mau testemunho, alguma coisa que os prejudicasse ou desse prejuízo àqueles irmãos. Nada aconteceu. E Paulo, irmãos, os amava ainda mais. E ele expressa essa gratidão por tudo que eles fizeram por ele, mas eles estavam mudados. Como é difícil pessoas mudadas. Como é difícil quando as pessoas mudam o seu coração e não ama mais a igreja do Senhor. Quando não querem estar mais na igreja do Senhor. Entre os estudiosos das Escrituras, muitas tentativas já foram feitas para identificar essa, podemos dizer, enfermidade da carne, referida por Paulo. Ele não diz nada qual era a sua fraqueza, nem os irmãos também contam. Não sabemos. Embora nenhuma coisa na carne é boa, não é, irmãos? Nenhuma coisa na carne é boa. Imagine quando nós estamos enfermos. Alguns comentaristas sugerem que a enfermidade de Paulo era algum tipo de problema na visão, por causa do versículo 15. É uma conclusão em referência aos seus olhos. E se esta fraqueza também da carne era a mesma do espinho da carne, mencionado em 2 Coríntios 12, 7, podemos até ler para você ver, 7 até o 10, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear
a fim de não me exaltar. Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, diz o apóstolo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. E quando Paulo escreveu, no momento da sua fraqueza. Irmãos, embora nós não sabemos e também nós não vamos vasculhar nada, qualquer que fosse a enfermidade, ela não impedia e nem calava o apóstolo para fraquejar no seu objetivo maior. De anunciar o evangelho aos gentios, pois enquanto esteve na Galácia, fez do que era rotina, anunciar o evangelho de Cristo aos Gálatas, sendo recebido por eles com amor na sua enfermidade. O seu relacionamento com eles foi iniciado tendo em Paulo como uma pessoa fraca, irmãos, adoentada, precisando de ajuda nos seus tratamentos. Veja, irmãos, o apóstolo que podia curar enfermos foi sentenciado por Deus a não sarar das suas enfermidades. Que situação! Ele poderia se rebelar, poderia manifestar alguma coisa, porque eu... Mas não. E não foi só o problema físico, foi a rejeição. Paulo tinha várias afrontas, problemas de saúde e a rejeição de quem um dia lhe amou melhor. 14. E não rejeitastes nem desprezastes isto, que era uma tentação da minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Terceira vez que nós lemos, que é importante. Quero destacar aqui que a sua enfermidade era uma tentação na carne. Isso é comum em nós. Qualquer enfermidade é uma provação na carne. Porque, irmãos, os Gálatas poderiam ter recusado qualquer recepção a Paulo, porque o seu estado seria uma dura prova para eles. Deve-se dizer a favor desses irmãos que eles receberam Paulo doente de braços abertos, disposto a cuidar dele e ao mesmo tempo ouvir as suas palavras. Imagine Paulo sendo curado ou acalentado e ao mesmo tempo ele pregando o evangelho. Um pregador de frágil aparência pregando o evangelho vigoroso a quem cuidava dele. Uma dissonância, né? E intelectualmente nós não conseguimos compreender, mas no Senhor podemos ver que além de impressionante, é real. Paulo comparou o modo como foi recebido com a maneira como eles poderiam ter recebido um anjo de Deus, como Jesus Cristo. Irmãos, eles amavam e respeitavam imensamente o apóstolo, e ele sabia que eles lhe teriam dado seus próprios olhos, se pudessem, como nós lemos. Esta pode ser uma referência específica à doença do apóstolo, ou pode ser sido uma figura de linguagem também, significando que os Gálatas teriam dado a Paulo suas melhores posses pelo amor e respeito que tinham por ele. Irmãos, todo aquele que é enviado por Deus na sua vida para pregar o evangelho, o respeito que você dá a ele é a honra que Deus requer de você. Amém? Depois de toda essa impressionante hospitalidade, as coisas de repente se inverteram. Isso é o que me impressiona mais.
Não Paulo ser recebido, ser ouvido na fraqueza da carne, mas depois se Paulo foi amenizado da sua doença ou não, provavelmente sim, é que depois eles passaram a não ouvir Paulo, passaram a rejeitar Paulo. Ele se encontra sendo tratado agora como um inimigo. Por quê? Se ele nada mudou. Eles estavam de mente mudada. Isso tem acontecido com alguns que durante a nossa caminhada nas nossas igrejas, eles desandam, dando ouvidos às outras vozes, a outros comportamentos, como se os antigos pregadores pararam no tempo, envelheceram, mas o Evangelho de Cristo ele continua o mesmo. Irmãos, o que tem de gente, de teólogos, querendo mudar a Bíblia hoje, é bom vocês nem saberem. Eles querem mudar a Bíblia porque o mesmo sintoma que existia em Gálatas está existindo nesses religiosos. E eles dizem a Bíblia não serve mais para nós, devemos arrumar a Bíblia. Mas quem vai reedificar, vai reconstituir, vai redigir a Bíblia, senão homens? Por isso, irmãos, essa pregação de hoje é tão comum. Se alguns não vão reescrever a Bíblia, até porque não tem condição, mas muitos e milhares mudam o padrão, mudam a vida, sabendo as verdades do Senhor. A única razão possível seria porque esses irmãos não queriam ouvir mais a verdade primitiva do Evangelho. Novamente pregada aos que dantes conhecera, se ofenderam com Paulo por reprovar a insensatez deles. Paulo diz que está assustado. Em 3:11, se não me engano, diz Paulo que estava muito impressionado. A expressão de Paulo é essa. Ele diz que, 3:1, ó insensatos Gálatas, como nós já estudamos. Irmãos, a verdade, ela não muda. A verdade sempre ela pode ser dolorosa aos que sentem ofendidos por ela. Paulo repetia a verdade um dia aceita por eles, sendo que no momento a mesma verdade agora estava ofendendo. Se você pudesse triturar a verdade e moer no moinho de um pó, quase como um pólen, e pulverizar para dar fim, cada pólen continua a verdade. A verdade não pode ser fragmentada, por mais que as pessoas queiram mudar. Não há como mudar a verdade de Deus. E o que mais existe são pessoas querendo mudar a verdade de Deus, mudar os princípios de Deus, a doutrina do Senhor. Enquanto Paulo tinha falado somente a verdade por motivos puros, isto é, trazer aqueles homens e mulheres à salvação, os outros, os judaizantes, tinham motivos menos ilustres, menos nobres. 17. Eles têm zelo de vós, mas não como convém. Mas querem excluir-vos, porque vos tenhais zelo por eles. Estavam querendo ser eles os próprios atrativos da sua própria teologia. Enquanto Paulo tinha falado somente a verdade, por esses motivos sinceros, esses falsos professores se esforçavam para conquistar paixões por eles, para que depois de enlaçados, manterem um zelo em torno deles, submetidos aos seus mandos, sem qualquer honestidade ou compromisso. Eles trabalham para que você coloque toda a sua afeição para eles, em torno do que eles mandam e falam. Esse tipo de manobra sentimental tem levado muitos a total servidão aos próprios homens. Meu irmão, sirva a Deus. Sirva a Deus. Porque os judaizantes não eram de aparência frágil como Paulo adoentado, sendo que eles ensinavam indevidamente
um falso evangelho que adoentavam aqueles irmãos, que afastaria aqueles irmãos da comunhão de Deus. Por isso que Paulo diz que ele esperava Jesus ser gerado neles, ser aperfeiçoado neles. Mas o pregador doente, fisicamente, pregava o evangelho que cura as almas. O irmão Márcio, ou qualquer irmão que venha pregar, ou qualquer pastor que estiver aqui, ele pode estar frágil, triste, com as suas fraquezas na carne. Irmãos, mas ele tem uma obrigação de pregar o evangelho que salva. Qualquer evangelho meu de alguém é lixo diante de Deus. Pode cativar os homens. Não deveria, mas é o que tem acontecido. Pessoas estão gostando de ouvir pessoas e não de aproveitar e ouvir a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz que é bom ser zeloso, mas apenas do bem. Apenas. O significado que Paulo diz é: entenda-me, não sou contra ser zeloso. Não tenho uma palavra a dizer contra. Zelo só é aproveitável quando aplicado por uma boa causa, apenas. Se você for zeloso para maquinar coisas más, você vai fazer coisas más com um requinte de perfeição. Como se diz, um crime quase perfeito, mas não é válido. E depois Paulo coloca um sentimento maternal para a igreja, a partir do verso 19. Quando ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não estava tudo perdido, mas tinha um trabalho a reconquistar. Assim como Paulo escreveu a carta a Tito, para que incumbiu que ele fosse na ilha de Creta, lembra? Para reconquistar as igrejas e reedificar as igrejas, que não foi uma tarefa fácil, teve que trazer mais irmãos para ajudar Tito, porque as doutrinas erradas já estavam assolando a igreja do primeiro século. Agora você imagina como está hoje. Vê com os olhos, irmãos, muitas igrejas, pouca verdade. Milhares de igrejas e verdades diminutas. Isto é fato. Agora Paulo, neste novo raciocínio, filhinhos por si só, um linguajar carinhoso, dócil e fraternal. Quando nós direcionamos aos nossos filhos, ainda que já adultos, e diz, meu filhinho, você quebra ele. Ele não tem como armar uma discussão com você, não é, irmãs? Mães, não é assim? Quando você chega para o seu filho e para a sua filha, senta aqui, meu filhinho, ele senta. Não tem outra palavra a não ser tão dócil como essa. E aí Paulo começa a fazer uma história com eles. Embora esses falsos procuravam apenas números para somar, enquanto Paulo tinha os irmãos como seus amados filhinhos para cuidar. Tem gente que quer encher a igreja. Os que são do Senhor querem cuidar da igreja. É muito diferente. A linguagem empregada é uma ilustração impressionante do que os ministros do Evangelho devem sentir em relação ao rebanho de Deus. Meus filhinhos. Tratar os irmãos como filhinhos. E olha que filhinhos dão trabalho. Mas não podemos desistir. Desculpa de falar nomes, a irmã, um dia, né, a irmã Ciné falou, eu já dei trabalho para o irmão Márcio, mas eu te amo muito. Também te amo, irmã. Por isso que nós estamos juntos. Se não tivesse trabalho, nós não estaríamos aqui. Se não tivéssemos que cuidar, não estaríamos aqui. Então, quando o irmão Márcio dirigir algum, não fique bravo. É amor, é cuidado. Porque se o irmão Márcio não for de encontro àqueles que estão faltando, àqueles que estão ausentes, um dia o Senhor vai cobrar de mim. Você não tratou como filhinhos. Que você fala com seus filhos quase todo dia e não fala com os meus, que eu te incumbi de cuidar,
E às vezes eu vou conversar com alguns que não vêm no culto e aí eu levo alguma solapada. Quem ama sofre. Quem ama sofre. Alguns viram de costas, mas eu tenho que olhar de frente. Porque Deus me colocou aqui ainda que eu esteja muito fraco. Ainda que eu esteja muito fraco. Obviamente, irmãos, a linguagem do apóstolo e de todos os pregadores devem ser sinceras. E eram diferentes daqueles falsos ensinadores que cativam, fazem muitos eventos, mas não ama ninguém, não conhece o rebanho de Deus. Lotam as igrejas, mas não sabe o nome de cada um. Se Jesus conhece o nome de cada ovelha, o pastor tem que conhecer o nome de cada um dos membros da sua igreja. E as peculiaridades de cada um também. Então agora Paulo diz que eles eram diferentes daqueles falsos ensinadores, porque ele amava profundamente aqueles irmãos, como uma mãe ama os seus filhos. Irmãos, mãe nenhuma quer perder os seus filhos para alguém que faz propostas encantadoras para eles. Vocês, mães, querem perder seus filhos para pessoas encantadoras? Querem? Porque você acha que o Senhor quer perder algum por palavreados encantadores? Por isso Paulo comparou as dores de parto, a dor que ele sentia com o afastamento deles da fé. É dor de parto. Quando algum irmão falta da igreja e fica desanimado ou abandona a igreja, qual é a dor que nós temos? Dor de parto. Dor de parto. A dor que uma mãe sente pelo abandono de um filho amado é semelhante à dor de parto numa alma, não é, irmãs? Quando um filho te abandona, te desobedece, você tem a mesma dor que você teve quando pariu aquele menino, aquela menina. Então Paulo toca nesse assunto. A preocupação de Paulo continuaria até que Cristo estivesse completamente formado nas suas vidas. Isso é tornar-se adultos, para não cair mais em encanto, em conversação vazia. Isto é, tornar-se maduros o suficiente para discernir o evangelho da cruz, contrário às bijuterias das religiões alternativas. Meu jovem dessa igreja, o que você vai ter mais nessa vida são convites para outras igrejas. Uma porque você é precioso. E todos querem pessoas preciosas para Ele. Mas você é de Cristo. Então você tem que ficar na igreja de Cristo. Amém? E eles conseguiriam, tendo isto, a semelhança de Cristo retratada nas suas vidas, a expressão até que Cristo seja formado em vós, ou em outras palavras, até que Ele esteja completamente formado nas suas vidas, isso é amadurecido, espiritual, refere-se a uma mãe carregando um embrião no ventre, até que ele esteja suficientemente desenvolvido para poder nascer e conhecer e enfrentar o mundo. A natureza faz assim, e Paulo diz, eu vou ter que fazer isso com vocês também. Vocês vão ficar no embrião até que um dia vocês se amadureçam, porque vou cuidar de vocês. Não é qualquer um que vai tomar vocês do Senhor. Ter Cristo completamente formado em nossa vida enfatiza transformações pessoais, espirituais necessários para que nos tornemos semelhantes a Cristo. Amém? Por isso ele termina que ele gostaria, eu quisera agora estar presente convosco. Como eu gostaria de estar aí, olho no olho, e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Faz sentido o que Paulo escreve nesse momento, ainda no sentido maternal. Como é difícil para uma mãe acreditar nas besteiras que um filho foi capaz de fazer depois de ser cuidadosamente educado durante toda a sua infância. E é um fato triste para uma mãe. É saber que ela ensinou todos os dias o caminho certo e depois debanda para o caminho errado. Educado. Quando a desobediência aos primeiros ensinos é jogada no lixo. Isso é triste.
Assim observou o apóstolo quando os viu encantados com coisas desnecessárias. Paulo não podia se levantar e correr para a Galácia. Se pudesse ir, ele iria com um tom de voz diferente, como uma mãe que olha para um filho lá na cadeia, porque não obedeceu seus ensinos. E ela vai lá na cela, pede autorização e vai, e diz nos olhos do seu filho o que tem que dizer a um filho insensato. Que missão? Mas tem que fazer. Paulo escreveu esta carta não medindo esforços e nem argumentos para convencê-los do desencanto que haviam causado apóstolos. Olha, irmão, lembrando esse texto que lemos, eles foram, irmãos, cuidadosos do apóstolo, cuidaram como um filho cuida da mãe, cuidaram do apóstolo, e de repente desprezaram tudo que ele fez. Não queria mais contato com ele, fato que tem ocorrido nas igrejas. Espero que não esteja ocorrendo com você. Quando vemos irmãos que de repente parece que descobrem algo inédito, mas não existe nada de novo neste mundo. Mudando doutrinas, mudando comportamentos, querendo abrir horizontes para seguir outros desconhecidos. Siga o que você conhece, o que você tem, o que Deus te dá, e seja fiel. Amém? Que Deus nos abençoe.